Ano Bíblico 2022. Hoje, 11 de julho. Provérbios 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, e estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Não as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios 5. A advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho
e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá como sua carne e com seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Provérbios 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se, com um aperto de mãos, empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode o prender. Observe a formiga preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são como o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana.
Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá sofrimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Provérbios 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chama o entendimento, seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, ao entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, como um cervo que cai no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do assalpão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte.